Fala pessoal, boa noite. Olha a gente aqui nessa quinta-feira à noite para bater mais um papo para falar da nossa jornada do empreendedor fitness. E hoje, quem a gente trouxe para fechar esse terceiro dia? Ninguém, nada mais, nada menos do que o doutor Luiz Carnevale. É isso mesmo. Luiz Carnevale, tá por aí, meu amigo? Fala galera, sempre por aqui, de mente, Opa! coração e agora corpo digital. E aí, meu irmão, tá bem? Tudo bem, meu irmão? E aí, como que você tá? Tudo jóia? Tô ótimo, graças a Deus, Carlinhos. Bastante projeto, trabalho, saúde e um prazer estar podendo dividir a tela aqui com você, que é um cara que eu admiro. Você sabe, tanto no âmbito profissional quanto pessoal e tudo que eu puder contribuir com seus negócios vai ser um prazer, meu amigo. Valeu mesmo. Obrigado. E legal todo mundo que tá aí numa quinta-feira também. Prazer em ver vocês aí, pessoal. Recíproco, meu irmão, toda essa. E eu queria já te agradecer, né? Eu sei que hoje você está à frente de vários projetos, né? Então, vários e grandes projetos, né? E ao qual você capitaneia aí, e poder parar um pouquinho do teu tempo para estar com a gente, trazendo conhecimento, compartilhar conhecimento. Isso para a gente, cara, é muito importante. Então, obrigado mesmo de coração aí pelo teu tempo, irmão. Imagina, eu que Vamos agradeço a começar nosso oportunidade, cara. bate-papo? Só se for agora. Então, beleza. Então, conta um pouquinho da tua história, Luiz, para gente. A gente está falando de empreendedorismo aí, então começa contando um pouquinho da tua história. Rapaz, eu brinco que a minha vida ela passou por algumas transições importantes de carreira, né, Carlinhos? E a parada de empreender, ela tem a ver com mindset também, né? Tem a ver com mudança de visão mesmo, de expansão de consciência do ponto de vista sistêmico. Para resumir, não ser muito longo, senão tomaria todo o nosso podcast aqui, eu comecei na área acadêmica, né? Fiz mestrado, doutorado, escrevi livros. Fui um dos primeiros caras aí, acho que o primeiro, eu posso dizer, que trouxe aí o conceito de HIIT para o Brasil, lá no começo dos anos 2000, quando nem se falava muito desse tema, né? Mais precisamente em 2002. E aí, depois disso, na área acadêmica, acabei indo para gestão, mas gestão voltada para a educação. Coordenei cursos de pós-graduação, graduação, regional de graduação, algumas faculdades em conjunto, dentro, fora do Brasil, né? E aí, em 2013, eu brinco que eu tenho 26 anos de carreira e metade deles focados único exclusivamente no acadêmico e a outra metade focada no fitness, né? Então, a minha empresa até fala de hard skill, fitness e soft skill. Os primeiros 13 eu fiquei no hard skill ali, pesado, e depois, desde 2013, eu me envolvi completamente no mercado fitness, cara. Né? Comecei a trabalhar no grupo Biorritmo Smart Fit, onde iniciei essa questão de jornada de experiência, de construção de produtos, e acho que o mindset empreendedor ele veio nessas transições, né? Quando eu vim sair do acadêmico, entrei no acadêmico, depois do acadêmico para a gestão educacional, depois da gestão educacional para aí sim empreender em produtos dentro do mercado fitness. Atualmente tenho uma consultoria, faço esse tipo de trabalho com algumas redes de academia. E no final, já né, de 8 anos para cá, também me envolvi com questões para aprender um pouco mais sobre política, que é um skill importante para a gente poder também desenvolver negócio, né? Ele acrescentou ainda mais, que foi a minha participação aí, né, em conselho de educação física, em questões políticas. Então, o empreendedorismo foi me consumindo e me trazendo ferramentas para que eu pudesse entregar melhores negócios e hoje ajudar empresas a fazer os seus negócios, né? Então, 3 transições profundas: acadêmico, gestão educacional, gestão fitness, liderança, né? E agora política e mais agora de novo na parte de consultoria de negócios. Bastante, né? Tentei rápido, hein? Não, a minha complicação agora é desdobrar tudo isso, entendeu? Então, e a gente conseguir terminar dentro do tempo que a gente tem, mas está tranquilo. Vamos embora. Vamos lá, quando você fala de mudança de visão, né? Então, você seguiu o caminho que a grande maioria dos empreendedores, né, dos profissionais de educação física segue, né? Então, Uhum. terminei a minha graduação, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um mestrado, um doutorado, então, enfim. Como que você olha isso, Luiz? Como que você vê esse início de carreira, né? E aí eu acho que essa jornada do professor sair da graduação e ir para pós-graduação, aí ele se torna um personal, ou no meio do caminho ele já está nessa função, e até o momento dele empreender, né? Como que você enxerga essa jornada do profissional de educação física? Olha, eu enxergo como desafiadora por algumas questões, né?
Primeiro que eu brinco que eu acho que eu fui o primeiro, talvez o único que furou a bolha do acadêmico para o mercado fitness de forma profunda. Né? Eu não conheço outro diretor de empresa ou pessoa que se envolve com negócios hoje do mercado fitness que tenha vivido o acadêmico como eu vivi. E o acadêmico, ele te dá muito hard skill, né? Conhecimento técnico sobre construção de treino, de produto de treino, coisas de treino, mas tanto a faculdade quanto a pós-graduação e o doutorado não ensinam como ter ferramental de soft skill, né? Relacionamento, comunicação, política. Então, na verdade, foi desafiador, eu acho que é desafiador, assim como foi para mim, é desafiador para o profissional de educação física, porque nós, na faculdade, não aprendemos essas ferramentas necessárias para ser um empreendedor. E aí acontece o fenômeno, você tem duas escolhas, ou não escolhas, ou dois caminhos. Ou você faz as mudanças por uma adaptação, ou por uma sobrevivência. Quando você está falando de adaptação, é porque você enxerga lá na frente, percebe a necessidade de mercado, se adapta, adquire ali skills que você precisa para dar o passo de transição, e outra é a sobrevivência, quando a transição te empurra. Ou você está um personal mais velho, ou você já está cansado de fazer o que você faz, ou o mercado muda de forma repentina, como foi na pandemia, e aí você não muda mais pela adaptação, você é obrigado a mudar pela questão de sobrevivência. E, infelizmente, Carlinhos, 90% ou mais dos profissionais de educação física fazem transição por sobrevivência e não por adaptação. Então, isso eu acho que é um problema e eu posso me considerar um afortunado, porque todas as minhas transições foram decisão própria de adaptação para navegar no mercado, né? Então, acho que esse é um ponto da nossa formação básica aí que precisaria melhorar lá na faculdade. Caraca, isso é muito legal, né? Eu acho que essa construção, né, como você falou, eu vou trazer para um ponto aqui que eu acho que ele tem muita relevância com esse começo de bate-papo nosso, né? Em que momento, e quando você fala, né, você fez essa transição, você transicionou, quais foram os maiores desafios na hora que você foi para o mercado corporativo? Cara, eu tenho um desafio para mim que foi, assim, latente. Eu lembro quando eu cheguei no Grupo Spirit Smart Fit, para fazer uma consultoria de 6 meses ali para criar um programa de emagrecimento, onde eu acabei ficando 13 anos, né? Então, eu lembro que eu dei a minha primeira palestra, Carlinhos, e foi de fisiologia aplicada ao emagrecimento, para um programa que eu estava fazendo. E eu me lembro, cara, que eu falei pra caramba, tal, puta palestra, né? Desculpa, eu falei palavrão, não sei se pode. Baita palestra e tal. E aí, eu me lembro que, passado um tempo, alguns daqueles caras que até trabalharam comigo depois, como gerentes lá da Smart, me procuraram dizendo, olha, tua palestra é incrível, pena que a gente não entendeu nada. Tipo, muito legal, né? Mas deve ser legal para você, porque o que acontece? O cara que tem hard skill se forma no acadêmico tem uma dificuldade muito grande de passar em forma, de ensinar, ele passa conhecimento, ele pega ali o profundo e consegue levar adiante, mas sem uma aplicabilidade, ou muitas vezes passando informação que ele gosta e não que as pessoas precisam. E eu acho que essa transição foi o maior impacto na minha decisão de transição de carreira. Eu tive que aprender a me comunicar melhor e adquirir ferramental para isso, cara. E a faculdade não me ensinou, muito menos o doutorado, porque o doutorado, infelizmente, nesse ponto, abre aspas aqui, ele até que te emburrece um pouco, viu, Carlinhos? Te deixa muito fechado ali no conteúdo e não te leva para transitar no mercado. E aí depois você bate a cara na porta e percebe que você precisa correr atrás do rabo, né? Cara, isso é bem legal. Você falou uma coisa que, né, essa relação nossa, né, quando a gente sai da faculdade e que a gente vai para querer essa relação acadêmica, né? Uhum. E eu acho que isso é uma transição. Eu falo porque eu também segui isso de uma certa maneira, né? Também fui fazer pós-graduação, fui fazer mestrado, enfim. E parece que você entra numa bolha, né? Exatamente. Parece que você entra numa bolha e que na hora que você sai dessa bolha, cara, é como se principalmente como você, né? Que você saiu desse lugar e foi para a parte, entrou dentro Gestão. do grupo BioHit, parece que, cara, você está perdido, parece que tudo aquilo que você Você fez, emburreceu. você construiu, não serve para nada, cara. Nada, exatamente. É a sua Né? primeira impressão é essa mesmo. Né? Então, assim, é tanto hard, e que você vê que o básico bem feito, cara, te traz um, né? Vai dar E, resultado.
Mas voltando aqui, quando você fala em construção, quando você fala em construção de treino, o Carnevale, só para quem está assistindo a gente aqui entender um pouquinho, quantos países você passou treinando, falando sobre processos de treinamento através da Smart Fit? Pela Smart Fit foram 15, mas eu tive também experiências fora da Smart Fit, na Quantas Europa, Estados equipes Unidos. você treinou? O número de pessoas, você tem esse número? Ah, cara, mais de 10 mil pessoas, com certeza. Então, assim, para Mais de você 10 que mil, com está. certeza, Carlinho. Eu não sei te dar um número. Mais de 10 mil pessoas, com certeza. Para você que está assistindo a gente aqui, a gente vai entrar daqui a pouco, vai aprofundar um pouquinho mais essa relação, mas tudo que você vê hoje, tudo que você hoje dentro da relação de treino que você vê, seja dentro do grupo Biorritmo Smart Fit, seja na Smart, seja na Biorritmo, seja nas Micro Jeans, cara, foi desenvolvido pelo Luiz Carnevale, né? E pela equipe, juntamente com a equipe que ele tinha ali dentro. Então, assim, vocês entenderem o nível de disrupção, né? E o quanto isso, na realidade, esse bate-papo que a gente está, a gente vai aprofundar um pouquinho agora nessa relação de um pouquinho mais de metodologia, mas para você entender que hoje o maior player, né, a maior rede, a terceira maior rede do mundo, né, e com um fluxo enorme de atendimento, né, teve uma jornada, teve um processo que foi idealizado, prototipado e aplicado através dos conhecimentos do Carnevale. Então, quando a gente vai falar de treinamento, quando a gente vai falar de metodologia, né, e trazer essa importância da metodologia, é sobre isso. Né? Porque muito mais do que metodologia, a gente está falando de experiência do cliente. Isso. Eu lembro que muitas vezes eu ficava conversando com o Carnevale e sempre a gente batia na relação da experiência do cliente. Né? Então, eu vou trazer agora a pergunta. Né? Você acredita que ter uma metodologia de treino eficaz cria um maior desejo do ponto de vista do público em se tornar aluno ou cliente de um estúdio, Luiz? Auxilia. Essa pergunta é complexa, ela tem vários pontos de resposta. Eu vou tentar simplificar. Não Ela precisa auxilia, simplificar, não. Fique tranquilo. cara, eu acho que ela auxilia na retenção, mas na venda não. Eu acho que na venda, o que auxilia é uma jornada de usuário, de cliente que vem desde o pré-venda. Você passa no pré-venda, na venda, no onboard, você tem um fluxo ali que, obviamente, o treino fará parte dessa jornada. Porém, um cliente, quando determina uma escolha, ele não sabe muito bem sobre treino. Então, ele vai acabar decidindo por aquilo que se comunica e que se conecta mais com ele. Então, você tem várias estratégias de conexão. A gente sempre falou disso. Agora, obviamente, após isso, quando você tem uma jornada de treino bem estabelecida, a retenção aumenta. Mas trazer clientes para a base, o treino contribui, mas não é ele o fator único determinante. Mas ele contribui bastante. Mas os clientes não sabem se esse treino A é melhor que o B antes de tomarem decisão pela compra. A não ser que já tenham sido cliente antes, né? Mas cliente novo, não. E quando você fala em jornada, né, a gente, dentro do nosso modelo que a gente desenvolveu, a gente chama isso de V2, né, da nossa V2 da Cross Life, né, um dos pontos que a gente priorizou foi justamente isso. Como que a gente desenvolve uma jornada desse cliente, né, ao qual em cada ponto, né, cada ponto de contato dessa jornada, ele faz uma descoberta. Quando você fala dessa jornada, e a gente conhece muito bem isso, porque né, a gente sempre bateu muito papo Trabalhamos sobre, junto já com isso. né, e quando você fala dessa jornada, né, se você fosse comparar uma jornada e uma estruturação, né, baseada justamente nessa relação de olhando para o cliente, como a experiência do cliente, e aquele treino tradicional que você vê hoje, que acontece na grande maioria hoje nos estúdios, que a pessoa chega e coloca um treininho na lousa, anota lá, né, e simplesmente joga o treino, como que você diferenciaria uma experiência da outra? Como que você olha para essa questão? Quando a gente determina uma jornada, né, você entende bem disso também, a primeira coisa é que ela pode ser, hoje em dia, principalmente presencial ou digital ou híbrida, né? Então,
Você tem que ter ali duas linhas paralelas que se encontram de acordo com o seu modelo de negócio, né? Então, tem modelos de negócio que tem tecnologia, que tem partes desse contato com o usuário que é digital. Tem outras que são puramente física, né? Como é o caso dessa do GIS, né? É uma parada mais raiz, né? Que tem o seu valor, porém ela tem um processo de contato com o cliente menor do ponto de vista de jornada do que uma outra desenhada com aspectos da digitalização ou de intervenções além disso. Ou seja, se o cliente se engajar naquele espaço físico presencialmente com a comunidade que ele está inserido, com a aula que ele está vivendo e o que ele está vendo na lousa, tá ótimo. Ele vai engajar. Porém, você depende de um fator assim que é decisão do cliente se engajar ali. Isso não se aplica a todo mundo. A maioria das pessoas, infelizmente, não gosta de treinar ou se sente retraído em um ambiente onde o treino já é algo muito potente. Quando você tem uma jornada estabelecida, você cria pontos de contato digitais, por aplicativo, por push, por WhatsApp, por tecnologia, ou até mesmo a tecnologia como prescrição de treino para facilitar a intervenção do professor. Você tem uma tendência a reter melhor o aluno, porque os pontos de contato são maiores. E isso faz com que o cliente, ao meu ver, principalmente aquele não habituado com o treino, tenha maior propensão de ter aderência, porque existe uma diferença de adesão e de aderência. Adesão é o cara entrar, aderência é o cara ficar. Então, eu entendo que o digital e as tecnologias e um projeto mais estruturado podem atender a um público de maneira mais democrática, enquanto o outro é muito bom, mas acaba atendendo um segmento muito específico desse público. Quando você fala de, né, pegando um outro ponto aqui, né? Eu acho que você é uma das pessoas hoje, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de modelos de tendência, né? Você é uma pessoa extremamente antenada, eu acho que é uma das pessoas que mais entendem de tendência dentro do nosso mercado, né? Como que você enxerga hoje, Luiz, né, essa relação das pessoas hoje do modelo de microgym, né? Como que você vê para esse modelo de negócio? Como que você enxerga esse modelo de negócio hoje? Primeiro que eu vou fazer uma piada aqui, na quinta-feira, ô louco, meu, que me chama de Luiz é a minha esposa. Quando tá brava comigo, chamou de Luiz, falei, caramba, será que a Cíntia tá brava comigo? O pessoal me chama de Carnevale, mas beleza, eu entendi. Eu não podia perder essa piada, irmão, foi mal. Era para Mas, estar chamando de lindo, mas, pô, desculpa, aí, cara, a gente mas tenta. falando sério, cara, o que eu enxergo das microjeans? De novo, né? Todo negócio, acho que tem desafios. Todo negócio tem que ser nichado. Mas não quer dizer que o negócio tem que atender só um público. Então, por exemplo, você tem academias low cost. No que elas estão investindo? Comunidade. Você subnicha, você cria subcomunidades dentro de um espaço democrático. E você tenta, dentro do seu possível, do seu modelo de negócio, incluir os mais diversos grupos e nichos naquele processo. Fácil, não é? Desafiador? Muito. Possível? Talvez. Mas é mais desafiador. Em contrapartida, as microgyms já tem um caminho inverso, né? Além dela te dar liberdade de você escolher onde você quer treinar, é como você poder treinar hoje na microgym X e amanhã na Y, porque grande parte das microgyms permitem essa flexibilidade de diversidade de treinos, elas têm por tendência a nichar de maneira mais concreta o público que vai atender. E isso faz com que a pessoa que toma a decisão por fazer parte daquela comunidade se sinta confortável. Então, acho que o ponto é, você tem que fazer, enquanto modelo de negócios, tem que pensar se você tem nicho suficiente para criar uma microgym que atenda a esse grupo de pessoas, né? Se o nicho ele é robusto, ou se ele tem algo muito de diferencial dentro da sua entrega, para que as pessoas paguem um ticket maior e queiram estar lá dentro. Agora, ambos têm o seu lugar. Um muito mais customizado, um muito mais com uma entrega mais personalizada, que é o caso da microgym, e as academias de segmento low cost, por exemplo, tentando incluir de forma democrática, dentro desse segmento, usando tecnologia, os vários grupos ali. Então, você tenta encontrar subsegmentos de nicho dentro de um ambiente democrático. Eu acho que essa é a principal diferença. Legal. E aí, indo para uma relação do profissional, né? Beleza, eu fui, transicionei, entrei, dei aula de personal e entendi que agora é o meu momento de empreender, né? Uhum. Partindo dessa ótica, quais são os desafios que você vê
para quem quer empreender no mercado fitness hoje? Primeiro, Se aceitar que o você quiser princípio. usar a sua jornada, enfim, tá? É, Contextualiza da maneira que você. cara, eu acho assim, a minha jornada é um exemplo muito claro, né? Hoje agora eu estou empreendendo, eu tenho uma empresa na área educacional, comercializando curso de pós-graduação, estou criando uma universidade corporativa para academias, que vão se encaixar em academias de médio porte, que não querem montar sua própria universidade, e estou fazendo esse trabalho também. Então, eu vivi vários desafios, mas eu acho que o primeiro deles é a tomada de consciência, né? Porque a gente brinca que liderança e mentoria, ninguém desenvolve ninguém, né? Você dá ferramenta para expandir a consciência das pessoas e elas tomam consciência de que precisam absorver novos conhecimentos. E aí querem se desenvolver. É saber que o princípio da ignorância é achar que sabe tudo. Cara, você precisa de alguém que entenda de negócio para pelo menos te dar um pontapé inicial de explicar os princípios básicos de fazer a gestão de um negócio. Nosso erro maior é você pega os números da ACAD, de todos os números aí do Brasil, fala que o Brasil é o segundo país do mundo em academias, né? Eu entendo, por um lado, discordo, porque muitas dessas academias são profissionais que pagam aluguel para si mesmo para dar aula para seus próprios alunos. E isso não é academia. Isso é um espaço de locação que você paga para você, né? E as pessoas tratam isso como negócio. Aí não tem capital de giro, não sabe o que é um break-even, não sabe quanto que é a margem de contribuição, não entendem do ponto de vista de negócio. Então, a minha sugestão, Carlinhos, você só pode encarar o teu negócio tua academia como um negócio se você tem um prolabore, se você tem um capital, você tem uma margem investida para marketing, para custo, para manutenção, para pessoal. Então, você precisa aprender de negócio minimamente. E eu aprendi na dor, você sabe disso. Então, acho que a primeira coisa é essa. Diferenciar dessas 40 mil, eu chutando aqui, pelo menos umas 10 mil, deve ser um monte de gente que paga aluguel para si próprio. E que não tem uma academia, tem um espaço que ele dá aula. Então, vá aprender sobre princípios básicos de gestão de negócio para depois poder aplicar na academia. Porque aí você vai começar com o pé direito. Esse é o ponto 1. Ponto 2 é planejar uma expansão de maneira sustentável. Também tem muitas academias que estão crescendo rápido demais, não se prepararam, não fizeram esse estudo e agora estão tendo dificuldades de se manter porque não planejaram a expansão. Então, acho que são os dois primeiros pontos, mas o principal deles é essa. Cara, nós da educação física, de forma geral, galera, não fomos forjados para entender de gestão. Vai aprender o básico de gestão para não dar ruim o seu negócio. E diferencie o espaço que eu dou treino de negócio. A gente, inclusive, Carné, quando a gente estava desenvolvendo, né, esse projeto, acho que uma das variáveis que a gente olhou com muito carinho foi justamente isso, né? Essa relação de entender a vida do profissional de educação física, né? Entender que até porque, né, a gente entende que você tem um profissional de educação física, você tem um profissional de educação física que está ali usando as horas dele para dar personal, né? E a grande maioria a gente está falando aí das 5 até as 23 horas, muitas vezes, né? Sim. Todos os dias. Como que ele consegue, ao mesmo tempo, fazer isso, se aprofundar em gestão? É quase que Implica. impossível, né? Então, a gente, olhando para esse lugar, a gente falou, a gente precisa entregar um modelo de negócio que esteja totalmente estruturado para que o processo dele dentro desse modelo de negócio fique totalmente tranquilo Sustentável. e sustentável, justamente. Né? Por quê? Então, assim, vamos cuidar do processo de pré-venda. Vamos ter uma área administrativa para fortalecer, uma área jurídica. Né? Então, assim, eu vou trazer dois nomes aqui que você, né, quem cuida de toda a área jurídica dos nossos licenciados é a Jona Doim. Né? Então, talvez seja uma das grandes referências A hoje, maior. né, da parte de jurídica do nosso segmento. Quem desenha todos os nossos projetos é a Patrícia Tótaro. Sem Então, comentários. maior sumidade em arquitetura fitness hoje dentro do nós. Então, assim, a gente foi buscar, né, dentro do mercado e entender quem eram as pessoas que poderiam trazer Os maiores. conhecimento e esse suporte para a gente poder ter isso, né? A gente só falta agora ter o Carnevale cuidando da parte técnica dos nossos processos, entendeu? Fica a dica, hein?
Fica a dica, hein? Né? Então, Sabe fica a que com dica você aí. eu vou assim, ó. Vou de Então, olho fechado, hein? é isso, né? Então fica a dica para você que está assistindo a gente aqui nesse encontro nosso aqui. Né? Então, a gente se preocupou muito nisso, né? Nessa segurança, em trazer essa segurança para o empreendedor, barra professor, barra empreendedor, porque a gente entendeu que isso era necessário. Como que você Perfeito, enxerga cara. isso? Você vê isso, Carnevale? Não, o que eu acho é o seguinte, como o princípio da ignorância é achar que sabe tudo, quando você toma consciência que você não sabe, você tem que ter a segurança de que quem está falando aquilo ou te entregando já tem expertise, né? Porque, infelizmente, no mercado, você vê bastante aí, não é uma crítica, mas muita mentoria, muito projeto, muito coach, de pessoas que nunca viveram sequer o mercado fitness, né? Então, você precisa ter pessoas com background. Então, você falou da Patrícia, falou da Joana. Enfim, são pessoas que já viveram, dentro da expertise de trabalho por mais de décadas, negócios jurídicos dentro do fitness, negócios de arquitetura dentro do fitness. Tem que ser assim, tecnicamente, você falou também, brincou aqui comigo. Acho que é isso, né? Mas ainda assim, também tem que buscar conhecer do negócio. Então, acho que tem dois lados. Sim, buscar segurança de pessoas já com expertise, mas se aprofunde, seja interessado, vai atrás para se desenvolver. Eu acho que no futuro a CrossLife, inclusive, pode desenvolver uma escola de formação para esses gestores, para deixar ainda mais uma sugestão aqui, para deixar sustentável, porque o profissional vai cada vez mais entendendo e ele contribui com esse processo. Mas eu desconheço uma rede de academias que tem esses nomes. E você, né? Que falar de você, cara? É praticamente um patrimônio da educação física do Brasil, cara. Sabe desenvolver negócio como ninguém. Então, assim, procure as pessoas certas. Vai estudar o background das pessoas que você está investindo numa franquia, um negócio próprio, né? Acho que isso é importante. Não dá para alguém te ensinar de expansão se nunca participou de expansão. Não dá para ninguém te ensinar de arquitetura se nunca fez um projeto. Não dá para ninguém falar de jurídico se nunca desenhou um contrato voltado para o fitness. Acho que parabéns, inclusive, vocês. Não sabia da presença dessas colegas aí. Já parabenizo aqui publicamente, ó. Vocês estão começando com dois pés direitos, né? Não é nenhum só. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que isso, irmão, é muito numa relação. Você trouxe uma coisa agora que ela é muito legal, né? A gente vê várias pessoas hoje falando sobre algo que nunca vivenciaram, né? Pois é. Eu chamo que são os palpiteiros de plantão. E ainda cobram. E ainda cobram, né? Cara, eu já vivenciei ali a minha relação, já tive a minha vivência como profissional de educação física, né? E a gente sabe o quanto, cara, cada real que a gente ganha, como isso faz diferença na nossa vida. Sim. Né? No desenvolvimento desse projeto, teve uma das coisas que a gente falou que a gente não tem o direito de brincar com o futuro do outro. Né? Na hora que a gente estava desenvolvendo o nosso modelo de negócio, quando a gente estava desenvolvendo o nosso plano de expansão, né? E pensando justamente nisso, falou, cara, a gente precisa de uma maneira de entregar algo que a gente consiga garantir que esse profissional consiga tocar esse negócio, porque, cara, é o negócio da vida dele. Não dá para brincar com um negócio desse, cara. Sem É dúvida. É o sério, dinheiro que o né? cara guardou por anos, muitas vezes, né? Você Exatamente, tem que ser né, cara? responsável. E a gente precisa ser responsável. O Panda ontem ele falou uma coisa que foi bem bacana, né? O Panda falou um negócio seguinte: falou, ó, cara, o André Albuquerque, nem o André Albuquerque, nem eu e nem o Carnevale estaríamos nessa jornada do empreendedor se a gente não acreditasse na seriedade do projeto de vocês. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que a gente vem, cara, com um projeto que ele é muito sério, muito nessa relação de olhar para o empreendedor, e seja esse empreendedor qual for, né? Seja o professor personal que quer empreender dentro do nosso mercado, seja o aluno, que muitas vezes, porque acontece isso, né? Muitas vezes o aluno olha e fala, putz, cara, eu quero Pô, que legal. empreender, ou o próprio gestor mesmo fala, puta, cara, achei isso legal como um modelo de negócio, e eu também quero, e a gente não tem direito de brincar com o direito, ou como você mesmo falou, né, o futuro
da pessoa. Então, eu acho que esse é um ponto e a gente tem que levar isso muito a sério. Sem sombra de dúvida, cara. Concordo completamente. Acho que é isso. E fico feliz de projetos como o seu estarem surgindo aí de vocês. Muito legal. Acho que tem tudo para crescer ainda mais, né? Porque já é um projeto vencedor, mas tem muito para crescer, acrescentar para o mercado também. O profissional de educação física, numa certa fase da vida, né? Eu faço uma mentoria aqui de carreira também, que eu ajudo profissionais de educação física a transitarem na carreira. É muito legal, porque eu brinco que tem 620 mil profissionais de educação física no Brasil, né, Carlinhos? Eu conto na mão, eu brinco que uns 300 estão aí dando palestra, né? No máximo 400 se eu falar muito. E dentre os outros 619, 500 mil lá, tem gente boa. Então a gente precisa pescar esses caras e dar uma oportunidade, no meu caso, para transformar a carreira e eles virarem professores, palestrantes e tal. No seu caso, acho que é um caminho parecido, porém por um outro caminho, né? Você está transformando os caras em empreendedores, pessoas que estão ali, às vezes, com seus 40, 35 anos, não querem ficar na sala o dia todo, estão numa transição de carreira. Então tem que ser feito de uma forma responsável, possível, viável e segura para a pessoa investir toda a energia e dinheiro que ela tem ali, né? Acho que é louvável, bem legal. Não, e é legal ter essa sua visão, né? Hoje, mas eu gosto de trazer alguns exemplos assim nas minhas conversas, né? Então, hoje o Carnevale, ele está como conselheiro do CREF São Paulo. Só o CREF São Paulo são quantos profissionais de educação física, o Carnevale? 205 mil. 205 mil profissionais de educação física, né? Então, ou seja, hoje, para você que é profissional de educação física, né, que está assistindo a gente aqui, né, olha o nível de quem está ali à frente, né, do CREF ali, né, todos os dias trabalhando para uma profissão mais digna, uma profissão melhor, né? Então, assim, cara, eu imagino o Carnevale, o volume de informação que você tem, o que você recebe, né? Que quando você fala, putz, pegar um exemplo, esses mentorados hoje que participam com você, né? E quando você faz essa transição de carreira, não é só, né? É muito legal isso, porque quando a gente bate esse papo, né? Pô, existe o Carnevale que tem, cara, todos os títulos possíveis do ponto de vista acadêmico, né? Tem a maior validação que poderia ter, né, nesses 13 anos de grupo Biorritmo Smart Fit, né? E pô, tá dentro do conselho onde, né, ali nas decisões, nas tomadas de decisões, nos conselhos, nos consensos, tá ali decidindo por uma profissão que só em São Paulo tem 205, né? 30%, É isso aí. 33% do mercado de É um educação, terço. um terço vocês estão ali no dia a dia, né, cara? Isso é muito rico, né? Sim. E faz a gente também mudar novamente outros skills, né? De melhorar a questão de relacionamento político, que ela é necessária, muitas vezes trabalhosa, morosa, mas necessária para que você possa evoluir a profissão. Isso vale para o negócio. O seu negócio não vai do dia para a noite funcionar e acabou. Existe um processo de política, existe um processo de transição, um processo de skills, de maturação. Tudo é assim. Carreira é assim, negócio é assim, a vida é assim. E acho que é por aí mesmo. Beleza. Irmão, vamos lá. Que dicas que você deixa para quem quer empreender, né? Para Quem quem está quer querendo empreender, empreender, quais são as dicas que você deixa aqui? eu tenho uma palestra que eu dou, Carlinhos, que chama Personal SA. E eu falo exatamente sobre que um personal trainer já é uma empresa. Então eu falo lá de local financeiro, marketing, capital de investimento, margens, tudo isso que eu estou falando, eu vou, inclusive, daqui 2 3 semanas, vou palestrar num evento também. Eu estou palestrando bastante. Eu fiz uma transição que as minhas palestras estão na parte técnica. Esse final de semana eu falo de técnico, mas falo de gestão. Então, a primeira coisa assim, pessoal, você é uma empresa na hora que você pega seu diploma. Então, você precisa rapidamente buscar conhecimentos de gestão que, infelizmente, as faculdades não oferecem, embora algumas estão tentando se modernizar. Um dos projetos que eu estou fazendo é entrar em universidades e ajudar a construir matriz curricular de personal, de coletivas, para poder pegar o cara lá na graduação e já levá-lo para o mercado um pouquinho mais preparado, que ele vai ser meu futuro cliente, inclusive, consumidor dos meus produtos. Então é isso, a primeira. Segunda coisa, quando você vai seguir alguém,
na internet, ou que você vai contratar alguém, ou que você vai comprar um negócio de alguém, vai buscar a história da pessoa. Acho muito importante buscar a história da pessoa. Ver o quanto essa pessoa tem de experiência para que ela possa realmente entregar aquilo que você imagina, porque conhecimento sem comunicação não gera a entrega de experiência que a gente quer. Mas você precisa do conhecimento. E tem gente que tem boa comunicação, mas na hora que você vai ver a história, o cara não tem tanto conhecimento assim para agregar a você. Então é importante analisar isso também. Então, primeiro, vai buscar novos conhecimentos. Segundo, saiba de quem você está comprando, seja qual for o produto. E terceiro, adquire uma visão de que você seja um personal, seja uma academia, seja um professor de pós-graduação, você é uma empresa. Se você não é funcionário de alguma empresa, você é uma empresa. E você precisa ter parte do seu recurso destinado para você, parte para os teus negócios, parte para o teu futuro. Eu acho que essa é a principal lição que eu tento trazer nas minhas mentorias. E adquirir habilidades. Nós não temos soft skills. A gente precisa adquiri-las. E outra, né? Como o princípio da ignorância é achar que sabe tudo, você sempre está aprendendo algo novo. Ninguém sabe tudo. Eu cheguei lá na Smart com doutorado, pós-doutorado, fui dar palestra lá, tive que recomeçar tudo, fazer curso de MBA, PNL, comunicação não violenta. Então, se eu lá com meu doutorado, já com quase 40 anos, mudei tudo, o cara que está saindo da faculdade, então, tem que estar aberto à mudança o tempo inteiro, né? Isso que você falou agora é muito legal, né? Essa relação de você estar aberto à mudança. Eu falo que o conhecimento liberta, né? E essa liberdade, ela precisa ser constantemente, cara, buscada, né, cara? Então, assim, você tem que estar, a gente já, em quantos eventos, né, que a gente já esteve junto, já se encontramos, Sim. né? Essa busca pelo conhecimento, essa busca pelo desconhecido, inclusive, dentro do conhecimento, né? Porque é o que você falou, que faz eu sair ali da parte de fisiologia e ir para uma relação, como você falou mesmo, né? De soft skills, hard skills ali. Posso Né? indicar um livro para a galera? Lógico. Eu tenho uma frase que eu aprendi na Smart, que é toda vantagem competitiva é transitória. Ou seja, o que é bom hoje não é bom amanhã. E tem um livro aqui, não sei se vai pegar, porque eu tô com esse negócio aqui de tentar achar uma posição aqui. Chama Os Primeiros 90 Dias, Carlinhos. Ele é do Michael Watkins. Eu li ele há pouco tempo. Ele fala o quê? Que quando ele usa um exemplo entre vários de um CFO da Coca-Cola, que o cara era top em números em gestão financeira, tão top, levou a empresa para patamares tão espetaculares que ele foi chamado para ser CEO. Só que ele não tinha os skills necessários para CEO, porque CEO é um cara inspiracional, um cara de conexão, é um cara com outro contexto, né? E que ele durou um ano no cargo e foi demitido, porque a Coca-Cola quase foi pro vinagre naquele período, na década de 70, se eu não me engano. E o que eu quero dizer com esse livro? Ele é para quê? Ele fala dos primeiros 90 dias de estratégias de sucesso para novos líderes. Então ele mostra que os seus skills no cargo anterior, por exemplo, você tem um professor, o cargo tem um cara é muito bom professor, o cara atende, o cara treina, o cara é o cara. Só que quando ele migra para um cargo de liderança ou de empreendedor, aqueles skills lá de professor, que eram as fortalezas dele, passam a ser as fraquezas do novo cargo. Passam a ser as debilidades do novo cargo. Então ele precisa, quando você vai empreender, você tem que mudar completamente seu mindset e buscar novos conhecimentos. Esse livro, cara, é incrível. Ele fala tudo isso daí. Quem puder, recomendo a leitura. Então acho que cabe muito a nossa conversa. Que eu estava aqui na minha estante, eu estiquei a mão aqui, ó, e peguei. Acho que vale a pena. Os primeiros 90 dias. Depois entrar agora na tela. Agora ficou ótimo. Beleza, galera? Fica a dica. Já anotei aqui. Esse eu não li ainda. Incrível, Carlinhos. Já anotei. Irmão, queria te agradecer, né? Se der para colocar aí, Júnior, que está aí atrás aí no nosso back office aí, monitorando, fazendo toda a parte, ó, já colocou, tá vendo? Você vê que a equipe aqui é... Ô, louco, meu! Quase 21 horas da quinta-feira, bicho. É isso aí, já tá aí, ó, Luiz Carnevale, né? Então, cara, se você quer saber mais sobre as mentorias, sobre os cursos, tudo que o Luiz faz, né? Essa figura multifacetária, e você vai conhecer e com o coração do tamanho do mundo. Obrigado, né? irmão. A gente está falando do Carnevale profissional, mas o Carnevale
pessoa é uma pessoa também assim fora do normal. Então, irmão, mais uma vez, né, eu sempre falo isso, gratidão não tem prazo de validade, e eu queria te agradecer e ser grato por você estar com a gente, participando desse momento aí da jornada do empreendedor fitness, e fique sabendo que você precisar de mim, você pode contar, e precisar da gente como CrossLife também, pode contar, meu irmão. Bom, primeiro queria agradecer a todo mundo que assistiu aí, que participou, né, dessa jornada, que disponibilizou parte do seu tempo, né? Tempo é algo muito valioso. Quando você abre mão do seu tempo para algo que você entende que te acrescenta, já é uma honra por si só, né? Então, honrado aí com a participação de todos, honrado com o teu convite, feliz de poder ter dado certo aí esse momento a gente se encontrar aqui. E, cara, minhas palavras, você fala aí, recíproca é verdadeira, te desejo todo o sucesso do mundo para CrossLife, para vocês, para tudo. Estou aqui o que vocês precisarem. E, pessoal, o mercado fitness precisa disso, de empreendedores. Precisamos mudar a cabeça e arriscar um pouquinho, ir para cima, que o mercado está aí. Arriscar com a segurança de uma CrossLife, com tudo que está no background, e com os poucos nomes que eu pude ouvir e os que eu conheço, eu acho que é sucesso certo. Parabéns a vocês aí por tudo, viu? Legal. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto, e logo, Imagina. logo a gente está se vendo aí, né? Daqui É, uma semaninha a gente vai estar junto aí no maior evento de fitness aí da América Latina, né? Que é a Fitness Brasil Expo. é sobre isso. Nos vemos, Carlinhos. Valeu, pessoal. Obrigado, irmão. Fica com Deus. Imagina. Abraço, gente. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. E aí, pessoal, estamos finalizando aqui o nosso terceiro dia do Empreendedor Fitness. É isso mesmo, essa jornada que começou, né, com o André Albuquerque. Logo em seguida veio o Panda, Thiago Panda, e hoje a gente finalizando com o Luiz Carnevale. Então, vamos lá. Queria deixar alguns recados que eles são importantes, tá? Então, se você que acompanhou essa jornada fitness, né, que vem acompanhando essa jornada fitness, entendeu que é o seu momento de empreender, então eu te convido para vir com a gente. Eu te convido a acessar o link que está aqui embaixo, entrar na nossa landing page e gerar uma conversa com o nosso pessoal de comercial, que com certeza vai guiar você para um momento para que você possa entender, né, se é o seu momento de investir. E eu vou falar para você, eu tenho certeza que se você assistiu a gente, acompanhou a gente nesses 3 dias, sim, esse é o seu momento. Vem com a gente, vem para CrossLife. Tá legal? Então, bora lá, me despeço dessa jornada. Vamos ter muitas outras jornadas pela frente, mas eu quero te ver, não na próxima jornada, mas quero te ver como nosso licenciado, nosso mais novo licenciado CrossLife. Gente, tchau, tchau, e até a próxima jornada do empreendedorismo fitness.